Bem, depois de falas tão ricas, né, tão instigantes mesmo, como diz a Vera, vamos retomar o trabalho aqui. O meu nome é Cibele, eu fui estudante dessa casa, trabalho hoje com as palavras, então quero só agradecer as palavras de carinho que Cândido e Vera destinaram a mim. Me senti muito acolhida, muito feliz mesmo por estar entre vocês. Obrigada. Eu vou apresentar a nossa mesa. Vou dizer que essa mesa está destinada a discutir políticas públicas, tá? Então, os profissionais que estão aqui vão discorrer, né, um pouco da sua experiência e um pouco do que fruto do seu trabalho e de suas pesquisas, tá? A primeira pessoa a falar é a Ana Brandão. Ana tem formação em letras, português, inglês e literaturas, mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, com pesquisas intersemióticas sobre humor na obra de Silvia Ortoff e Tato Ghost, no mestrado, e análise da evolução da ilustração do livro infantil, de ornamento à linguagem, a partir da produção centenária da Melhoramentos no doutoramento. Teve uma longa trajetória enquanto pesquisadora de assuntos culturais na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, da cidade de São Paulo. A partir da gestão da professora Marilena Chauí, foi chamada a selecionar o acervo de literatura infanto-juvenil e teve 2 projetos aprovados por esta gestão que tiveram continuidade em gestões seguintes: a Bibliografia de Literatura Infanto-Juvenil Brasileira, de 87 a 2007, com resenhas analítico-críticas, artigos e o projeto de arte, educação e exposições de ilustradores chamado Caracol da Ilustração, desenvolvido junto a EMEIs, escolas estaduais e instituições que lidam com a diversidade. Trabalhou na atualização de 15 anos do acervo da literatura infanto-juvenil junto à Internacional de Munique, da Alemanha. Trabalhou junto à FDE, CESP, Editora Globo e outras como selecionadora de acervos de literatura infanto-juvenil e EJA, junto ao PNLD e PNBE. Em seguida, teremos a Nádia César, apaixonada pela educação, mãe de 2 meninos, é servidora do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação desde 2008. Tem mestrado em Educação pela UNB e pós-graduação em Orçamento Público pela Universidade Gama Filho. Já atuou como professora de educação básica da rede particular e pública do Distrito Federal. Atualmente, trabalha como coordenadora geral de programas do livro do FNDE e como secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. Em seguida, teremos a Luciana Azevedo, doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e coordenadora editorial de livros didáticos na FTD Educação. Tem experiência na produção editorial para o PNLD, esse programa tão plural e significativo para a educação pública brasileira. E, por fim, teremos o Gil Salles, que é gerente editorial de literatura infantil e juvenil na Editora do Brasil. É bacharel e licenciado em letras pela USP, atua há 15 anos com edição de livros, gerindo atualmente um catálogo com mais de 400 títulos, alguns dos quais já receberam prêmios como Jabuti, Biblioteca Nacional, FNLIJ, falei tudo, Cátedra Unesco, entre outros. Em 2018, foi finalista do Prêmio Jovens Talentos do Mercado Editorial. Além disso, é representante da Editora do Brasil em importantes feiras internacionais como Bolonha, Guadalajara e Frankfurt. Seu nome aparece também no livro 100 Nomes da Edição no Brasil, do jornalista Leonardo Neto, na seção O Futuro da Edição. Vamos às falas. Obrigada. Bom, vou por aqui. Alô? Parece que eu vou ficar trancada aqui, mas eu não fico trancada. Tá? Bom, gente, bom dia, acho que ainda, né? Para todos, é ótimo estar aqui. Eu queria muito agradecer esse convite da Cibele, porque eu considero o que está acontecendo aqui hoje um sonho realizado, sabe? É o início de um sonho em realização, porque eu tenho tudo a ver com o que está acontecendo aqui, até fico meio atordoada, porque eu fui aluna do São Domingos, no 1º grau,
E, então, acompanhei o trabalho da Joana Marques, que fez um trabalho sobre leitura também lá no São Domingos, e uma tese de doutorado maravilhosa, né? E eu acho impressionante, porque quando você falou da construção do Chico Buarque, a gente analisou a construção do Chico Buarque quando tinha 12 anos de idade. Então, assim, estar na PUC é uma emoção assim, nem dupla, triplicada, quadriplicada, porque depois ainda voltei para cá, fiz mestrado, doutorado, e atormentei muito a vida do professor Fernando, do Fernando Segolin, coitado, porque eu estabelecia critérios para a bibliografia, e ele falava assim: Ana Lúcia, você é uma doida, eu não faria esse trabalho por nenhuma fortuna do mundo, porque vocês leem a produção inteira de literatura infantil. Eu só quero saber do que tem qualidade. Eu falei, mas a gente chega na qualidade, não é uma coisa assim que não exista. Mas os critérios, né, estava sempre atrás de critérios, eu sou a rainha dos critérios, e os critérios para a área de literatura infanto-juvenil, que sempre precisam ser atualizados, porque a produção vai mudando. Como é que você fala? É de um dinamismo essa produção, né? Porque ela também ouve a escola vai mudando, a produção muda, os autores são novos, você tem uma produção de literatura infanto-juvenil que é uma das melhores do mundo, né? E que recebe pouca, eu acho, pouca atenção da imprensa a respeito disso, né? Porque a gente tem uma Ana Maria Machado com o Anderson Medal, a gente tem uma Lígia Bojunga Nunes com o Anderson Medal, a gente tem um Roger Mello com o Anderson Medal, não é brincadeira. E aí, como aqui a gente está, eu estou aqui circunscrita, né, do PNBE ao PNLD, então eu queria falar com vocês sobre as políticas públicas. Eu tive, curiosamente, anteontem, com uma pessoa da FDE, da Secretaria do Estado da Educação, que me lembrou, já nem lembrava mais, que a gente começou fazendo, eu comecei a fazer a Bibliografia Brasileira de Literatura Infanto-Juvenil em 90, quando a Marilena Chauí entrou como secretária, e nós chegamos, era um momento assim que era difícil você opinar, né? E havia essa questão de que, se a gente fosse opinar a respeito da produção, como é que as bibliotecárias iam ficar, os editores iam xingar a gente, elas iam ser processadas, era um problema seríssimo esse. E aí eu peguei e panfletei, a gente fez um boletim de 50 resenhas, eu panfletei ele na Bienal, e os editores todos foram muito acolhedores, viu, Ceciliane? E disseram que seria ótimo ter isso, porque cada editor não tem a noção do panorama, né, da área editorial. E eu ficava impressionada porque as bibliotecas da cidade de São Paulo, que a gente tinha as bibliotecas infantis, agora são todas públicas, não tem mais biblioteca infantil, isso é outro problema, a infância está se afogando, né? Perdendo a sua voz. Eu acho isso muito preocupante na área pública. E aí, porque a gente começou a fazer esses critérios para a literatura infanto-juvenil e a selecionar, ter o papel de selecionadoras dos acervos nessa área nas bibliotecas públicas e infantis, a gente começou a ser chamado também pelo pessoal da FDE para pensar em critérios e para ver com eles os critérios que elas estavam estabelecendo para o PNLD, né? E aí eu não lembrava mais disso, porque a gente se trabalhava tanto que a Célia Arnaldo me lembrou, falou: Ana Lúcia, eu tenho um texto seu que eu trouxe aqui, uma coisa arqueológica, que é uns critérios de seleção de títulos paradidáticos da literatura para a primeira e quarta séries. É de agosto de 96. Estou virando um dinossauro. E o que acontece é que a gente começou a trabalhar juntas. E o PNLD foi... Nossa, ele ficou um programa assim, tão redondinho, sabe, gente? Tão democrático, que tinha os títulos que eram os mais interessantes sobre a questão da diversidade, a questão dos temas fraturantes, que são chamados de fraturantes hoje. A gente já mexia com isso, já valorizava essas questões e tudo isso. E
E aí entrou o Fernando Henrique Cardoso como presidente e levou essa coisarada lá para Brasília, né? E aí o PNBE tomou conta da situação, o PNBE aí está em Brasília, já toma outros contornos, né? Mas, de qualquer forma, eu digo assim que eu acho que a literatura sempre foi, para as pessoas que mexiam com isso, prioridade, né? Então, é assim, não, a gente vai comprar mais didático esse ano. A gente põe a literatura no paradidático, porque tem gente que fala assim, tem gente querendo fazer tese sobre paradidático. O que é o paradidático, afinal? Isso, aquilo. Gente, não pode fazer tese sobre paradidático. O paradidático é um guarda-chuva para a gente botar a literatura quando ela está tomando chuva, entendeu? E levando bordoada. Então, ele é só ali ele tem esse papel na vida da gente, né? Que os outros não nos ouçam. Mas sempre foi isso, porque a literatura ela é a grande arte, né, do livro. E eu acho assim que o que aconteceu é uma coisa muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, que é essa multiplicação, quer dizer, a gente teve aí umas fusões de editoras e um poderio econômico entrando nesse universo muito grande, e uma especialização das regras de PNLD e de PNBE tão grandes que você já tem editores especializados nisso, né? E o que acontece? A gente perdeu um lado, que é o lado de se abrir, das editoras estarem abertas para o novo, para esse escritor que não é o escritor que vende no PNBE, entendeu? Para o governo, para esse escritor que está começando, que tem uma proposta diferente, para esse ilustrador que tem uma proposta diferente. Quando a gente começou a fazer a bibliografia, já havia editoras com uma produção gráfica que era assim de chorar. E nós criticávamos isso e começamos a ser consultadas a respeito disso. Várias editoras foram melhorando a parte de projeto gráfico, inserir o projeto gráfico no livro infantil, valorizar o ilustrador, esse projeto que eu toquei aí na época da Marilena, que passou por outras gestões, né, porque isso é uma questão que a gente precisa lembrar, essa passagem de gestão, gente, é uma coisa complicadíssima. E o Caracol da Ilustração começou com 5 ilustradores a cada ano, que conversavam com as crianças, tinha um ateliê de arte, uma exposição de originais de cada um, e as crianças produziam desenhos, era uma coisa deliciosa. E aí, em 95, o Instituto Goethe nos procurou e disse que queria fazer uma exposição alemã. Falei, bom, vocês vão fazer uma exposição alemã, a gente faz uma brasileira, né? E aí fizemos esse diálogo, que foi um diálogo meio complexo, né? Porque país hegemônico, cultura hegemônica não é brincadeira, mas a gente batalhou lá para ter o nosso catálogo de ilustradores brasileiros, que foi o segundo catálogo que o Brasil teve, né? Feito graças à colaboração das editoras, a FTD estava aqui, a Ática não entrou naquele ano, estava atrapalhada, a Moderna entrou, deu muito apoio, enfim. A gente sempre trabalhou numa parceria grande com os editores, mas não que isso tirasse de nós a nossa voz. Nunca, eu me lembro que a COSAC Naif abriu na frente da biblioteca e a menina chegou e falou assim, por que vocês não têm todos os livros da gente aqui? Eu falei, porque a gente seleciona, minha gente. O dinheiro é público, você vai comprar o que tem qualidade para as crianças. E estamos sempre apostando nessa formação de leitor, desse leitor literário, que eu me lembro que quando eu fui para o doutorado, do mestrado para o doutorado teve uma diferença enorme, porque no doutorado você já tinha que falar em leitor literário. Antigamente, você não precisava falar isso, estava subentendido, né? E aí achei muito interessante quando vocês estão retomando essa questão do leitor literário, porque, depois de um BNCC aí horroroso e com todas essas questões de que a literatura está sendo massacrada, né? Eu acho um massacre, eu acho que ela precisa ser mais valorizada nos programas de PNLD e PNBE. Sabe? E acho que a gente precisa de mais diálogo mesmo entre as instituições, né? A universidade, as bibliotecas públicas que estão assim num estado lamentável,
Então, acho que educação e cultura precisam estar de mãos dadas, e acho que a universidade, que sempre me acolheu nos meus momentos de desespero, porque o meu doutorado foi um momento de desespero, porque depois de uma gestão do Paulo Maluf, você entrar no PITA, não tinha condição de continuar naquilo lá, eu precisava sair daquilo, e toda vez a PUC me acolheu, graças a Deus, né? Então, eu acho que a gente teria muito mais coisa para falar, mas temos colegas para também contar as coisas, né? A Bibliografia Brasileira de Literatura Infanto-Juvenil terminou, não houve possibilidade de se inserir a questão do profissional de leitura crítica como funcionário público, né? Então, havia lá um cargo que eles deram para a gente de pesquisador de assuntos culturais. Esse cargo virou nada, virou um negócio que chama especialista, sei lá o quê, e a gente não conseguiu firmar esse papel do leitor crítico como um profissional nas bibliotecas. Essa é uma grande frustração minha, batalhei muito por isso, mas sempre junto aos bibliotecários e aos administradores públicos, né, que não tiveram sensibilidade para isso. Então, vou terminar por aqui e vou deixar as pessoas falarem. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Acho que pensar um pouco sobre o histórico, né, de como tudo se realizou e tem se realizado, eu acho que de profunda importância, né, de muita importância para a gente pensar nos processos. Então, vamos agora convidar a Nádia para falar. Por favor. Bom dia. Estão ouvindo? A acústica aqui é ótima, né? Muito boa. Bom, primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu peguei o trânsito de São Paulo, do aeroporto, então eu não pude... Está muito baixo. Está baixo? Mas hoje chega mais perto. Está funcionando? Tá funcionando, né? Bom, e aí eu não tive a oportunidade de assistir toda a mesa anterior, mas o pedaço que eu peguei deu vontade de ficar ouvindo para sempre, assim, porque a temática é maravilhosa, é encantadora e mexe com todas as camadas de humanidade que temos, né? E aí me ponho aqui com o papel de boa burocrata que sou, nesse ambiente que para mim é mágico, né? Que junta o teatro, que junta a academia e que junta a literatura, 3 coisas que para mim têm um valor assim, muito impactante para a humanidade, enquanto humanidade, né? Mas aí me restringo a fala muito voltada para a minha experiência enquanto um agente de Estado, olhando para o livro, olhando para a leitura, olhando para essa formação. Vou pedir licença a vocês para colocar aqui a minha apresentação, porque eu gosto muito de imagem de aluno, né? E aí a proposta é falar um pouco desse espaço da literatura nas políticas públicas, né? Políticas públicas voltadas para o livro e para a leitura. Cumprimentar a todos vocês da mesa, cumprimentar as pessoas que estão aqui no presencial, e sei que tem muita gente acompanhando a gente virtualmente, né? E isso é muito positivo, acho sempre muito bom saber que a gente conta com pessoas em outros lugares, né? Sem limitação espacial, para que possamos estar juntos. Como a Cibele falou, eu estou no FNDE, né, há 14 anos, e me lembro quando entrei no serviço público, foi no FNDE, e descobri que lá tinha uma biblioteca. E aí fui logo na biblioteca ver o que que esse órgão que trabalha com a educação tinha para oferecer. E lá descobri alguns títulos que eu queria, comecei a usar, e aí me deparei com livros do PNBE, né? Acervos do PNBE, de vários acervos de muitos anos. Falei, o que é isso aqui? Não, é porque o FNDE também adquire obras e tal, é uma das políticas que o FNDE executa. E aí eu fui e fiquei maravilhada com aquilo, porque tinha muita diversidade, muita diversidade. Tinha de Ziraldo a Kafka, tinha de tudo, e eu tinha um filho pequeno, meu filho, naquela época, o
menor, o mais velho, era uma criança pequena, de 5 anos, 6 anos, e aí a gente eu levava os livros para casa e fui consumindo aquele PNBE, né? Nós consumindo juntos, eu e ele, eu com a desculpa de ler para ele, né? Ia consumindo todo aquele material. E aí eu fiquei impressionada, falei, gente, eu quero trabalhar com isso, eu não quero ficar trabalhando aqui nessa diretoria que repassa dinheiro para o município, eu quero trabalhar com livro, eu quero trabalhar com livro. E aí fiquei tentando desesperadamente ir para essa diretoria, que é a DIRAI, que cuida do PNLD, na coordenação geral dos programas do livro. E aí, durante um ano, eu fiquei nessa tentativa, porque, misteriosamente, as pessoas querem trabalhar com essas coisas, né? Todo mundo queria. E aí, quando eu consegui ir para a CGPLI, a paixão aumentou, porque aí a gente percebe a complexidade e o impacto disso na vida desses meninos, né? É impressionante como a leitura ela é libertadora para nós, ela é impactante nas nossas histórias, e quando a gente vai olhar socialmente, coletivamente, é algo muito que grita, né? Que grita, e quando você olha para a educação e de retornos e de impactos que isso causa, talvez a literatura seja mais impactante do que qualquer outro material que a gente possa disponibilizar para o aluno. Isso é uma opinião, mas é uma opinião baseada nesse olhar ao longo da minha própria história e da história das pessoas, né? Com relação ao que a leitura pode gerar em nós. Bom, e aí eu falo muito, a Cibele vai levantar as plaquinhas para mim. E aí eu me propus a contar essa história de como esse processo aconteceu do lado de cá, do lado do Estado, né? Apesar de e através de diversos governos aí, diversas gestões que vão passando, e essas políticas públicas elas se consolidam. De alguma forma eu entendo que isso, e eu sou uma otimista de plantão, mas eu entendo que isso é sinalização de que estamos evoluindo bem, né? Quando você tem em uma sociedade, em um grupo, uma preocupação que leva governos a terem políticas voltadas para a leitura, para o livro, isso significa que estamos evoluindo de alguma forma, né, gente? Que saímos da caverna de algum jeito, né? E aí eu não estou falando de governos, eu estou falando de anseio social mesmo para que aquilo exista, né? E de financiamento social, quer dizer, aquilo se mantém em pé porque a sociedade exige que aquilo aconteça. Então isso é muito positivo, eu acho que está a esperança de que as coisas possam caminhar a partir desses valores mesmo, né? E aí esse Era Uma Vez, né, que a minha geração aprendeu a ler livros a partir do Era Uma Vez, porque a diversidade bibliográfica não era muito grande, as livrarias também não eram. Claro, vocês estão aqui numa ilha, né, de possibilidades, e talvez na década de 80 vocês já tivessem mais acesso do que eu, que morava no interior da Bahia, por exemplo, a bons livros. Então a gente tinha aqueles livros capa dura, todos traduzidos, né? Traduções aí de clássicos, clássicos que vêm lá do tempo medieval, quer dizer, que não tem referência com a nossa realidade, uma menina come maçã e desmaia, uma menina que vai passear na floresta, enfim, são referências muito diferentes daquilo que a gente precisa, daquilo que é a nossa fome, mas esse Era Uma Vez que introduzia os processos todos do nosso processo de leitura. E esse Era Uma Vez do que eu trago para vocês esse Era Uma Vez do Programa Nacional Biblioteca da Escola, que nasce ali em 97, quando eu vejo a Ana falando desse processo de construção mesmo, dessas bases, né, que vão trazendo isso como uma necessidade para o Estado, é lindo demais, a gente não pode se esquecer disso, né, de como esse movimento ele vem e coletivamente as pessoas vão construindo com esforços individuais, de forma coletiva, essas entregas que vão se transformando em coisas cada vez maiores, né? E no momento que você está participando ali, às vezes você não sabe do impacto disso, mas você gera um valor social para frente, né? Que não tem retorno e que a gente espera que nunca tenha, né? Que nunca tenha retrocessos. E aí, o objetivo do programa era promover acesso à cultura e incentivo à leitura por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa, de referência, para estudantes e para professores, né? Os acervos eram pré-definidos pelo Ministério da Educação, então havia lá uma inscrição, mas aí o MEC fazia essa leitura crítica e decidia o que era bom e o que era ruim, né? E aí isso se formava os acervos e servia exclusivamente para abastecer as bibliotecas, né? Bibliotecas escolares. Então, foi um primeiro passo no sentido de abastecer escolas com materiais de literatura de qualidade, isso é muito positivo.
E aí, na sequência, opa, eu acho que eu pulei aqui. Pode dar spoiler, né, gente? Eu acho que alguma coisa aconteceu. E passou o tempo. Olha que foto linda, gente. Toda vez que eu vejo essa foto, eu me emociono muito. A gente recebeu de alguém do norte que me manda. Todo mundo tem meu WhatsApp. Aí as pessoas ficam me mandando essas coisas quando registram. E eu fico muito emocionada, assim, porque são meninos no seu lugar de convivência e de socialização, e aí dentro de um barco, dentro do rio, que é o meio de transporte delas, entendeu? Isso aí é o escolar delas, né? O tio da van é esse menino aí. E aí elas estão lendo livros, e são livros do PNBE, né? E esse PNBE, então, ele tinha clássicos maravilhosos, nacionais, internacionais. Ele trazia uma diversidade de gêneros textuais muito positiva, porque eu me lembro, não que eu seja tão velha assim, mas eu me lembro da minha formação, que a coisa ficava muito chapada ali em determinados gêneros, né? Então você nem tinha conhecimento de outras propostas, de outros olhares, de outras estruturas textuais. E aí o PNBE tinha sempre esse carimbo de ter vários gêneros textuais. As temáticas também eram muito mais ricas do que a gente tinha acesso. E aí eu estou falando muito de interior do país, eu não estou falando nem de cidades pequenas, do interior do país mesmo. Brasília, por exemplo, tinha muito pouca biblioteca na década de livraria, gente, na década de 80. Estou falando que a classe média não tinha acesso a livro, entende? E aí, se você for para o interior mesmo, do país, no sentido de escolas pequenas, de cidades pequenas e de norte, então, hoje ainda o acesso, isso está, né, comprovado por vários estudos, aí, o acesso a bibliotecas e a livrarias, que é uma coisa comercial, que se tem interesse, né, e que não precisa de patrocínio estatal, não tem. Então, isso o PNBE proporcionou. Essa riqueza imagética com ilustradores, sabe? Essa coisa de trazer ilustradores premiados, meninos jovens, cheios de ideias diferentes, com uma coisa que casava muito com esse desejo jovem, da criança, do jovem, de outros olhares, outras cores, outros formatos, né? De desconstruir aquilo que é clássico, aquilo que está ali posto, né? De trazer outros olhares. Então, eu tenho ainda livros do PNBE e eu abro e eu fico observando a riqueza de imagens de determinados ilustradores lindos, 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 maravilhosos, que conta a história só com a imagem. Tem um texto ali, mas a imagem é tão forte, tão maravilhosa, que acaba contando muito para a gente. Ó, lá vem meus 5 minutos, eu sabia. E aí tinham livros premiados, eu sempre via ali na capa, ganhou o prêmio Jabuti, ganhou prêmios internacionais e tal. Então, isso foi se consolidando, né? Não nasceu assim, né, Ana? Mas ele foi se consolidando e a partir da colaboração de muita gente séria, de muita gente especializada, da própria academia, né? Eu acho que as universidades contribuíram muito para isso, trazendo esses especialistas. Então, ele foi, com o tempo, sendo cada vez mais um programa muito admirável, né? E aí, até o dia em que alguém decidiu unificar essas políticas, né? Em 2017, na gestão do governo Temer, eles fizeram um novo decreto, e esse decreto incluiu os livros literários dentro do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. O PNLD tinha como tradição comprar o livro didático para a escola, né? E aí a gente tem a inserção ali dos paradidáticos, né? Golpe de alguns especialistas, né? Para incluir. Isso foi maravilhoso. A Ana falou aqui, eu ri muito, porque é muito engraçado isso, né? Assim, a coisa de você tem que nomear diferente para fazer parecer que é didaticamente importante. Como assim, né? Mas aí tudo bem, né? A gente joga de acordo com o jogo da sociedade, assim. Então, embora a gente entenda o que é o valor do livro literário, então você quer que bota outro nome, quer dizer que isso aqui é para educar, então tá bom, quer é para alfabetizar, que é para fazer, ótimo. E aí o impacto que teve, por exemplo, no PNLD, obras complementares e tal, lindo aquilo, maravilhoso aquilo, e impactante na vida dos meninos, que o professor pôde trabalhar em sala aquilo e tal, então foi muito bom. E aí, quando ele vem e se agrega ao PNLD, aí a gente relaxa mais um pouco, não precisa pensar paradidática, não sei o que, literário, né? E aí a gente tem, então, acervos, se mantém aqueles acervos, né, para as bibliotecas, fundamental, alimentar bibliotecas com livros constantemente, livros novos, atualizações,
e coisas bonitas, né? Mas também para o estudante. E aí a gente teve os primeiros editais todos com 2 livros para estudante. A escolha feita pelos professores, que eu acho que foi grande benefício que essa mudança trouxe. Então, o professor agora escolhe, a partir de quem escreveu, né? Escreva minha obra, ela é avaliada igual todo mundo, mesmo critério, e depois o professor decide. Não está na mão de um grupo de burocratas, de um grupo de especialistas de ar-condicionado, que estão ali decidindo o que o professor quer e não quer. Então, eu acho isso... A gente não pode nunca mais abrir mão disso. Isso é democracia, né? Então, se eu sou professora, eu quero escolher o meu livro, não que o MEC me diga qual é o livro. Então, eu acho que isso foi um gol de placa, assim, super importante. A maior diversidade bibliográfica, que agora a gente tem mais livros inscritos e tal, então não é aquela... Porque, pensa, se tem um grupo no governo trabalhando por 10 anos, o olhar literário dele é aquele, né? Por mais que eu tenha abertura para enxergar as coisas, eu vou ter sempre um gosto, né? Um olhar mais voltado para aquilo que eu conheço, que eu gosto, que eu acho importante, que eu acho impactante, porque o ser humano é assim, né? Então, quando você deixa isso na mão de poucos, a tendência é pasteurizar e ficar de um jeito que você não tem diversidade, que você não tem outras possibilidades. Agora, por outro lado, a gente teve uma padronização dos formatos, né? Então, a gente deixa de ter aquela riqueza, por exemplo, de formato de livro, de textura, de capa, Isso a gente deixou de ter. E aí, eu tenho colegas que falam, isso é muito ruim e tal, para a questão do processo criativo. E aí eu fico pensando assim, bom, mas até onde é tão ruim quando a gente pensa que agora a gente compra muito mais livro, entende? Chega em muito mais gente, né? Então, ao invés daquele livro, por exemplo, tem um livro comprido, ele é bem comprido. E aí, é horrível para a logística, gente. Eu trabalhava na logística para distribuir esse negócio. Eu falei, gente, como é que eu vou distribuir esse livro? Tem um livro redondo, um livro comprido. Não, por favor, não façam coisas compridas nem redondas. Porque a gente manda para 144 mil escolas, né? E aí, para você trabalhar modelos de caixa para fazer aquilo, e na estante para arrumar. Em casa, eu compro livro para os meninos e eu fico, gente, por que o povo não faz tudo do mesmo tamanho? Meu sonho. Então, tem essa coisa um pouco da caixinha, dentro da caixinha aqui, a menina dos métodos falando, né? Da coisa de a gente perder um pouco essa coisa dessa construção mais criativa. Por outro lado, e do livro ser também parte da literatura, né? Parte da história e tal. Um minuto, gente. Mas aí, por outro lado, a gente tem mais livros indo para mais pessoas e uma condição de produzir isso mais rápido, porque eu acho que isso era um grande desafio, né? Porque são muitos livros de uma vez e tem que ter produzido em escala. E aí você consegue produzir em escala, a gente compra mais tipos de livro, né? O livro fica um pouco mais barato. E aí a gente pergunta como é que essa história continua, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu entendo que a gente, enquanto sociedade, e aí eu estou falando muito mais como cidadã, a gente precisa trabalhar para ter políticas públicas estruturadas para a leitura, para o livro, entende? Agora, dia 14 de novembro, a gente vai estar na Bienal do Livro de Salvador e a gente vai fazer uma mesa lá falando da leitura, a escola e a sociedade. O que a sociedade tem a ver com isso, né? E como é que a gente mostra o que é um valor social mesmo? Se a leitura é esse valor para nós, por que a gente não está se movimentando? Por que as editoras, os autores, todos nós não estamos juntos trabalhando para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso tem que ser posto, sim. Esses espaços aqui são super importantes para a gente colocar isso, né? Não é só a academia que está preocupada com a leitura, não é só o governo, a educação, os educadores. Não, a leitura ela é um valor social, todo mundo defende. Gente, a coisa mais engraçada, quando um livro é jogado no lixo, qualquer livro vencido, do PNLD e tal, as pessoas que estão passando ali, o carroceiro, o caminhoneiro, ligam para dizer, olha, estão jogando o livro fora. Então, isso é um valor nosso, né? Então, a gente precisa entender o que precisa fazer de estruturante para que isso chegue em todos os lugares, para as crianças especialmente, para a primeira infância especialmente, enfim. E aí, um ponto fundamental, por exemplo, que eu vi para o PNLD, por exemplo, e para o PNBE, foi que a margem de toda essa confusão de mudanças de governo, a gente sempre teve uma equipe técnica ali, de quem eu tenho muita gratidão, não é porque eu trabalho lá, é porque eu sou cidadã, e aí eu entendo que essas pessoas deixaram seu legado, entendeu? Então, quando o governo gira, quem entra não sabe o que está acontecendo, mas aí você tem uma equipe técnica que sabe, que tem uma nota técnica, que diz, isso aí não pode não, porque aqui, tá escrito isso aqui no decreto, isso aí não pode não, porque já deu errado, né? Isso aí, vamos caminhar por aqui e tal. Então, tem essas equipes técnicas por trás, né? De burocratas, como digo eu, cuidando do livro e da leitura é fundamental. Se eu tenho isso como um valor, o Estado tem que ter essa equipe, tem que ter esse profissional, por exemplo, que é um crítico literário, né? Então, eu tenho que ter essa estrutura montada. Materiais de qualidade, então a gente precisa buscar sempre materiais de qualidade, eu acho que o Brasil é uma referência no mundo para isso.
abrangência nacional, então tem que chegar a todo mundo, não tem que ser só bom, tem que chegar a todo mundo, né? A democracia é isso, eu preciso que faça chegar a todos, né, as mesmas oportunidades. Transparência, isonomia e aí processos, só aquisição a partir de edital. Como é que o governo vai comprar livros entendendo que ele, porque a equipe que está aqui agora entende que vamos comprar da editora tal, da editora X, da editora Y, do autor X, do autor Y. Não. Abra um edital e dê condições iguais e ponham profissionais de qualidade para avaliar esses recursos, né? Fortalecimento das bibliotecas, então, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, né? A gente precisa trabalhar para fortalecer esses espaços, porque não existe livro sendo consumido efetivamente se a gente não tem espaços para que isso aconteça. Ainda mais na sociedade que a gente vive agora, que está tudo virtualizado. Então, a criança ela não tem espaço de leitura, né? Em lugar nenhum. Então, se a gente constrói isso dentro da escola, a gente está trazendo ela para essa realidade. Regionalização, eu acho que a gente precisa ter obras regionais, a gente precisa ter conteúdos que falem, dialoguem com a diversidade desse país, né? Assim, e para que eu me sinta representada enquanto uma criança do Norte, enquanto uma criança do Sul, enquanto uma criança do interior ou de uma capital, né? E essa coisa da regularidade de atendimento. Por quê? Porque a gente cria uma estrutura de mercado também capaz de atender, capaz de chegar na ponta, capaz de estar ali sempre construindo, produzindo, inclusive profissionais de qualidade para que possam atender. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa caminhar junto para buscar sempre. Assim. E aí, do meu lado aqui, eu estou sempre com essas falas para os governos que chegam, para os profissionais que vêm trabalhar com a gente, para as próprias editoras. Eu acho que o papel das editoras também e dos autores, vocês têm um papel importante nisso, entendeu? É um propósito, a leitura e o livro é um propósito, para além do comércio, para além do mercado. Então, eu acho que isso respalda a nossa fala, a fala de vocês e a fala de todos enquanto um grupo homogêneo mesmo no sentido do que queremos. Queremos um livro na mão de todos os estudantes, de todos os brasileiros, queremos leitura, né? Queremos ser um país de grandes leitores, temos qualidade literária para isso e precisamos caminhar juntos para que isso aconteça. Então, acho que é uma posição que a gente tem que ter primeiro consciência disso, para a partir daí as coisas começarem a se movimentar. E como tem se movimentado, né? Como tem tido esse movimento da sociedade dizendo, olha, isso aqui é importante. Tanto é que quem não acha importante fica calado, porque não tem como defender bandeiras diferentes dessa, de tanto que isso é valoroso. Né? É isso, convidar vocês para estarem com a gente na Bienal de Salvador e dizer que... eu deixei duas coisas aqui, que é 2 obras presentes no PNLD Literário. O Torto Arado, que é uma obra fantástica, né, e que teve uma grande aceitação do público e que está no PNLD 2021 para o ensino médio, um texto maravilhoso. E aí eu trouxe esse pedaço do Itamar que ele fala: meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. E eu tinha... Deu algum bug aqui, que eu tinha separado também, um pedacinho de Ariano Suassuna, que estava lá no PNBE. Ele estava no PNBE, que é o Alto da Compadecida, que é maravilhoso, né? E aí, quando eu não tive a sorte de ler o livro antes de assistir a peça, eu assisti a peça quando criança na minha cidade, e aí vi o filme. E eu sempre prefiro ler o livro antes, porque eu acho que é mais rico. Mas aquela parte onde a Compadecida fala em defesa do ser humano e fala assim, o homem já nasce com medo, né? E ele vive com medo. Medo da fome, medo da solidão, medo da morte. E é tão reflexivo isso, e tão gigante, né? E isso estava lá no PNBE. Quer dizer, nós, estudantes ali da escola pública naquele momento, tínhamos acesso a um Ariano Suassuna, com uma obra fantástica. E eu me lembro que, na minha cidade, os meninos se reuniram e fizeram uma peça a partir daquela obra, que era uma obra de teatro, né? E ficou fantástico. E hoje, um dos meninos é um ator profissional, trabalha em muitas campanhas, e aí você fica, como isso impacta a vida da gente, né? Então, eu peguei esses 2 elementos aí, de PNBE e de PNLD, para dizer que todos 2 são super importantes e que eles precisam muito ser defendidos e cada vez mais melhorados. Eu tenho certeza que vocês são aqui esses agentes transformadores e alimentadores, inclusive, da política. É isso. Obrigada, viu? Nádia, obrigada pela sua contribuição. Ela dialoga muito com o que Ana colocou, né? E tenho certeza que
abriu muitas portas aqui para a gente discutir muita coisa depois, né? Luciana, por favor. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo muito a Cibele, porque ela teve uma sensibilidade incrível na escolha, acho que da ordem aqui das falas, né? Porque é isso, a gente está construindo aqui uma narrativa sobre os programas do livro, né? A minha fala vai muito em continuidade com as coisas que a Nádia trouxe também, e acho que vai ser bem importante. Eu vou ser muito didática, tá? Então vou explicar, inclusive, as siglas, porque eu acho que é importante também a gente falar desse mercado com pessoas que não conhecem, né? Então, assim, explicar o que são essas siglas que a gente fala sempre. Então, a minha fala vai ser assim, bem... vou tentar falar pausadamente, normalmente eu falo muito rápido, se eu avançar demais, Cibele me dá um toque, mas vamos lá. Então, primeiro também eu gostaria de cumprimentar a comissão organizadora desse evento e agradecer o convite para estar nesse espaço que é tão importante de diálogo, né? A iniciativa de promover essa aproximação dos profissionais do mercado editorial e do corpo docente e discente acadêmico é extremamente importante para que possamos juntos refletir sobre a qualidade da literatura que circula nas escolas, especialmente nas escolas públicas. Eu sou a Luciana, sou doutoranda e mestra pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, orientanda da professora doutora e também coordenadora do programa Diana Navas. Trabalho há mais de 20 anos no mercado editorial. Eu comecei o meu percurso profissional como revisora de textos, sempre atuei com obras didáticas, e aí, ao longo da minha jornada, eu fui aprimorando o meu olhar, fui me especializando, passei a editora, e hoje eu trabalho com uma equipe eu sou coordenadora de uma equipe de profissionais mulheres, editoras na FTD Educação, coordeno parte do catálogo de obras didáticas para o ensino fundamental, anos iniciais. Sou especialista em educação infantil pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz, e eu fiz todo esse memorial para que pudesse compartilhar com vocês as origens dessas minhas áreas de interesse, que são a produção editorial, a educação especialmente endereçada à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, e a literatura. Então, quando eu busquei o ingresso no mestrado, eu fui amplamente acolhida pelas professoras com a minha proposta, e nesse caminhar, sempre que o meu tema de pesquisa é exposto durante as aulas ou nos congressos, eu percebo que há um interesse muito grande da comunidade acadêmica, especialmente dos meus colegas. Boa parte desses colegas são professores atuantes, e por isso eu sempre encontro interlocução, sempre há conversa. Eu percebo que as pessoas elas gostam de se manifestar sobre o tema, gostam de propor soluções, de pensar caminhos. Então, eu penso que o meu papel aqui hoje, para além de representar os profissionais do livro, é o de promover reflexões. Eu vivo muito intensamente um período de muitas perguntas, né? Perguntas que estão sempre na minha cabeça. São poucas as respostas ainda, mas eu acredito que espaços de diálogo como este são essenciais para que a gente consiga vislumbrar aí novos caminhos. Então, quem está de alguma forma envolvido no mercado editorial, e hoje eu sei, já vi vários rostos aqui de pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam, que estão em várias casas, sei também de pessoas que estão nos assistindo remotamente. Quem trabalha no mercado editorial já ouviu falar do PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático. E aqui eu preciso dizer que, assim como a Nádia e os profissionais que atuam no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os profissionais do livro também são muito apaixonados pelo PNLD. É uma produção intensa e muito significativa, que não há como passar por ela de forma indiferente. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar é que o objetivo dessa política pública é nobre. Ela nos ajuda a reparar os abismos de desigualdade educacional que temos no Brasil e a cumprir com a responsabilidade do Ministério da Educação de promover o acesso à leitura para a formação plena do cidadão, compreendendo a literatura como um patrimônio cultural a que todos os cidadãos têm direito de ter acesso.
Então, eu ouso aqui dizer, a Nádia, que está aqui do meu lado, pode me corrigir se for o caso, mas o programa, como ele é organizado hoje, da forma como ele acontece no Brasil, ele é um dos maiores, mais significativos do mundo. Então, eu começo a minha fala desse lugar, do reconhecimento da importância dos programas de distribuição de livros para o nosso país. Mas é claro que somos cidadãos, pesquisadores, críticos, e percebemos sempre oportunidades de aprimorar ainda mais o que hoje existe. E o tema dessa mesa nos convoca, então, a refletir sobre a transição do PNBE para o PNLD. Então, a Nádia já fez aqui uma explanação histórica, né, dessas transformações do PNBE para o PNLD, com o olhar de alguém que executa os planos dentro do FNDE. Então, eu vou me ater a apresentar para vocês algumas análises que eu fiz dos editais do PNBE, do PNLD literário e do PNLD. E se a gente observar bem, esses 3 editais, embora tratem da literatura, trazem nomenclaturas diferentes e isso não é ocasional. Pensando numa linha cronológica, com a extinção do PNBE, o governo ficou alguns anos sem adquirir livros de literatura. A literatura voltou em um edital intitulado PNLD Literário 2018, depois tivemos o PNLD Literário 2020. Essas 2 edições do programa elas aconteceram entremeadas por editais de compras de obras didáticas, o PNLD 18, o 19 e o 20. No PNLD 2021, como a Nádia também já comentou, a literatura passou a fazer parte do próprio edital de obras didáticas. E isso voltou a acontecer nos PNLDs 23 e 24, o que sinaliza para a gente que existe uma certa estabilidade dessa condição agora da literatura dentro do Programa Nacional do Livro Didático. A partir disso, eu selecionei, então, os editais que tratam especificamente dos anos iniciais do ensino fundamental, o PNBE 2014, o PNLD Literário 2018 e o PNLD 2023, e eu vou trazer alguns pontos de reflexão desses 3 documentos para embasar, então, a minha reflexão. Vou falar sobre o objeto, a categoria, a composição e a escolha. Então, sobre o objeto, no PNBE 2014, foram adquiridas obras exclusivamente literárias destinadas aos alunos da educação infantil, dos anos iniciais e também para o público da EJA, da educação de jovens e adultos nas etapas de fundamental e médio. O PNLD Literário 18 adquiriu também apenas obras literárias destinadas aos estudantes da educação infantil, dos anos iniciais do fundamental e do médio. O PNLD 23 passou, então, a adquirir obras didáticas, literárias e pedagógicas exclusivamente para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí, sobre as categorias, eu vou focar sempre nos anos iniciais do ensino fundamental. O PNBE 2014, a categoria 3 era a que dá conta dessa entrega para o ensino fundamental, anos iniciais. Poderiam ser inscritas obras com textos em verso, textos em prosa, livros de imagens e de histórias em quadrinhos. O PNLD Literário 2018, a gente tem as categorias 4 e 5 para os anos iniciais. E obras literárias voltadas para os estudantes de 1º ao 3º ano na categoria 4 e 4º e 5º anos na categoria 5. Então, a gente percebe aqui que já existe uma preocupação com a questão do ciclo de alfabetização ao organizar o material em 2 categorias distintas. Então, tem uma categoria de obras classificadas para o 1º ao 3º anos, que é o ciclo de alfabetização, e outras obras destinadas ao 4º e ao 5º anos. E aqui também aparece a novidade dos temas. Então, assim, as obras precisam ser inscritas de acordo com temas que são definidos no edital. Os temas são descoberta de si, família, amigos e escola, o mundo natural e social, diversão e aventura e outros temas. E para o 4º e 5º anos, autoconhecimento, sentimentos e emoções, família, amigos e escola, o mundo natural e social, encontros com a diferença, diversão e aventura e outros temas. No PNLD 2023, essa estrutura ela se mantém. Então, a gente tem um objeto 3 totalmente dedicado às obras literárias e a categoria 1 e 2 para as obras, então, destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental. Categoria 1 para 1º ao 3º, categoria 2 para 4º e 5º, com os mesmos temas.
O que esse edital trouxe de novidade é que esses temas agora eles têm uma descrição. Então, para além do que era indicado no 18, agora as obras precisam ser escritas com aquele enfoque que está sendo dado na descrição dos temas. Sobre a composição, no PNBE 2014, a categoria 3, ela pedia a inscrição de tinta, chamava tinta, né, mas que é o livro impresso, tinta mais CD em áudio, tinta mais CD ou DVD em libras, tinta com caracteres ampliados e com braille no mesmo exemplar. No PNLD Literário 2018, então, a obra literária passou a ser chamada de Livro do Estudante Impresso. E aqui a gente percebe que é uma nomenclatura que vem do PNLD de didáticos, né? Então, a gente está absorvendo aí uma característica do didático para a literatura. Então, inscreve o livro do estudante impresso mais material digital de apoio ao professor, que nessa época ainda era facultativo. Esse material digital para o professor é um PDF que deve trazer informações sobre o autor e a obra, textos de motivação para a leitura, justificativa do pertencimento da obra ao tema, a categoria e ao gênero literário em que foi inscrita, subsídios, orientações e propostas de atividades, além de orientações para as aulas de língua portuguesa, organizados em 3 momentos: antes, durante e pós-leitura. O material também deve trazer orientações para aulas de outros componentes com vistas aí a atender uma abordagem interdisciplinar. E aí, como a Nádia também já colocou, nesse PNLD, os formatos dos livros eles foram também evidenciados. Então, a gente consegue inscrever em 3 formatos. Capa, miolo e acabamento também são definidos em edital. E as obras literárias também passam a ser inscritas em gêneros literários que são indicados aí no edital. No PNLD 2023, então, cada obra literária tem a seguinte composição: livro literário do estudante, então a nomenclatura mudou, agora é livro literário do estudante impresso e digital, livro literário do professor impresso e digital, e materiais também digitais para o professor. Então, um material digital em PDF, de apoio à prática, e 2 videotutoriais. E as obras continuam também sendo inscritas de acordo com uma lista de gêneros que é indicado no edital. Sobre a escolha, a Nádia também já comentou, no PNBE 2014, as escolas recebiam 4 acervos distintos, né? Um acervo que era montado aí pela equipe do Ministério, com 25 obras cada, num total de 100 obras. A partir do PNLD Literário 2018, a escolha passa a ser da escola. Então, a escola escolhe o acervo de 1º ao 3º, de 4º e 5º. No Literário 2018, a gente teve cerca de 400 obras aprovadas no programa. No 23, a gente ainda não tem esse número, porque o resultado ainda não foi divulgado. 1.043 inscritas, né? Agora vamos ver as aprovadas. Então, existe uma fortuna crítica bastante importante sobre o PNBE, que levanta uma série de questões sobre o funcionamento do programa, e me parece que uma delas, que é bastante citada, é a falta de monitoramento do uso efetivo dos livros que chegavam à escola. Então, a crítica residia no fato de que não bastava distribuir livros de literatura, ainda que esse passo fosse imprescindível, mas era preciso também que os livros fossem acompanhados de um pacote de formação dos mediadores de leitura e de fomento da cultura literária nas comunidades escolares, de forma que se garantisse, então, o acesso e o uso pelos estudantes. O professor Hildo Cosson escreveu um artigo em que ele fala sobre a necessidade de uma etapa a mais no PNBE, que seria justamente essa etapa que daria conta de abarcar essas ausências de monitoramento do programa. Observando o percurso pós-PNBE, percebemos que os últimos editais se preocuparam em ampliar o escopo de materiais e de instrumentalizar o professor, oferecendo materiais de apoio à prática pedagógica. No entanto, eu penso que ainda não temos um levantamento efetivo sobre como essas obras estão sendo trabalhadas e se, de fato, estão colaborando com a formação do leitor literário. Além disso, numa etapa anterior, seria interessante que observássemos quais são os critérios que a escola e que o professor tem para assumir essa escolha do acervo. Num catálogo de 400 obras, essa seleção não deve ser simples. Então, em que medida essa autonomia da escolha, sem um suporte de formação literária continuada para os mediadores, favorece a cultura literária dos nossos estudantes?
Outra questão que me preocupa é o fato da literatura estar muito atrelada ao didático, e que isso reforce um viés utilitário e ofusque a potência humanizadora que a literatura tem. Aqui eu vou ler um trecho do edital do PNLD 23 sobre o que se espera de uma obra literária. Ressalta-se que, no contexto da Política Nacional de Alfabetização, as obras literárias contribuem para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização, especialmente para o enriquecimento do vocabulário receptivo e expressivo, para a promoção da fluência em leitura oral e para o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Então, existe mesmo uma preocupação de que a literatura sirva a esses propósitos pedagógicos, e não há problema nisso. A grande questão é que a gente não pode ficar só nisso. A experiência literária humanizadora, da qual falou o professor Antônio Cândido, aponta para uma condição de que o outro esteja em mim, por meio da vivência literária, independente do tempo e do espaço, e sem que seja necessário romper com a minha identidade, que eu possa viver outras realidades e assim me constituir de humanidades outras. E, para encerrar, eu trago as últimas reflexões e perguntas aqui para compartilhar com vocês, especialmente porque eu estou numa disciplina com a professora Diana, e a gente está discutindo muitos recursos utilizados na composição das obras literárias infanto-juvenis. Entendemos que todos os recursos que compõem uma obra de qualidade são minuciosamente pensados para provocar sentido no leitor. Então, são as linguagens visual e textual concatenadas, o projeto gráfico, as guardas e orelhas dos livros, o tipo de papel escolhido. Enfim, todas essas linguagens, elas compõem o que a gente chama de obra multimodal e favorecem a experiência estética e literária do leitor. Então, em que medida o fazer desses artistas do livro fica comprometido ou influenciado pelos critérios que surgiram nos últimos editais, como a delimitação de temas, de gêneros, formatos e tipo de papel? Se esses recursos são adaptados para um edital, não estaríamos empobrecendo a experiência estética dos nossos leitores? Em que medida é interessante que a criança entre em contato apenas com livros que trazem os mesmos elementos dispostos em todas as capas e contracapas, por exemplo? Então, esse é um breve relato reflexivo. Espero que essas perguntas possam nos ajudar a encontrar caminhos que, de fato, contribuam para que as políticas públicas dos programas do livro do Brasil sejam cada vez mais eficientes em seu propósito de contribuir com o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, como dispõe a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada. Vamos para a última apresentação, a reflexão do Gil. Concordo plenamente com a Luciana de que a ordem está perfeita. Obrigado. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Obrigado pelo convite, novamente, é uma honra, e fiquei muito feliz de poder participar e tentar, de alguma forma, contribuir para essa conversa, para essa discussão, para esse debate, e acho, como os colegas já disseram, é importantíssimo que a gente traga sempre para a academia, para os estudos, para a teoria, essas práticas que estão acontecendo aí, né, nas escolas, por meio da execução desses programas tão importantes. Então, como editor, como alguém que lida com diferentes públicos, né, trabalhando numa editora comercial que atende o PNLD, que atende o FNDE e também atende o mercado privado, nós nos deparamos com muitas questões aí que acabam moldando a nossa forma de conduzir o nosso trabalho. Então, eu tento, na medida do possível, no meu papel na editora como gerente editorial de um catálogo de literatura, me colocar nesse lugar, né, do aluno que vai receber esse livro numa situação de vulnerabilidade social muito forte, muito grande, e de um aluno que tem, de certa forma, acesso maior, mais privilégios, enfim, na medida do possível, e na forma como a gente entende o Brasil, que é essa diversidade gigantesca. Então, a minha fala é um pouquinho nesse sentido de, na verdade, o recorte, né, que eu escolhi falar aqui, complementando um pouquinho o que as colegas já disseram,
falar um pouco dessa visão do editor e de que forma a gente tenta fazer essas transições, né? De que forma a gente tenta adaptar o nosso catálogo, a literatura que se produz, né, e busca ser a mais diversa possível e atingir leitores os mais diferentes possíveis, de que forma a gente consegue transformar, né, adaptar e trazer para essa outra realidade, para essas realidades que o PNLD nos abre. Obrigado. A Nádia está aqui me ajudando. Obrigado, Nádia. Bom, primeiro eu queria falar dessa seleção, né, de títulos para participação de um PNLD. Não é fácil, né? Os editores que têm que lidar aí com catálogos grandes, e mesmo quando pequenos, você tem restrições, livros que a gente não tem tanta vaga, né? A gente não tem tanta possibilidade de inscrever os livros, então é uma escolha difícil, né? Em que a gente tem que combinar muitas coisas, pesar muitas situações aí para poder atingir com sucesso, né? Porque o nosso interesse é que esses livros sejam aprovados, que essa literatura chegue para as pessoas. Então, essa dificuldade para a gente é uma coisa primeira a se administrar quando sai um edital, né? Todo mundo corre para ler, para entender esse edital, para ver quais são as diferenças de um edital para o outro. Então, o trabalho que a Luciana faz é super importante aí de fazer essa comparação entre os editais e o que a gente tem hoje em dia e o que nós tivemos no passado. Então, atenção total ao edital e às suas exigências, que mudam, evoluem, se transformam. Editoras buscam se adaptar e atender, né? Nosso maior interesse é sempre fazer com que o livro que nós fazemos realmente chegue, atinja as pessoas, né? Tenha significado. Obrigado. Uma análise acurada das qualidades de cada livro. A gente precisa saber se esse livro realmente vai dialogar com esse aluno, se ele vai significar algo para esse estudante que vai receber esse livro nessa realidade, né? Né, a gente vai sempre pensar nessa discussão dos prós e contras de cada livro, de que forma esse livro, de acordo com os temas que ele traz, ele vai realmente ser um livro significativo, né? E aí, depois, né, nessas etapas iniciais de seleção, de escolha, de busca dos melhores títulos para atender esse edital, esse segmento, a gente vai para essa definição, né? Então, aqui é um pouco do cotidiano do editor quando se depara com o edital, com prazos, com cronograma, com datas e com as exigências que o edital tem para nos dar. Então, definição de títulos, formalização com autores, contratos e toda a burocracia que é necessária para a participação nesses eventos. E aí o início dos trabalhos de adaptação, é uma fase em que a gente trabalha, mergulha, né, e tenta, eu até trouxe livros aqui para mostrar um pouquinho dessas nossas discussões, né? Então, o que eu vou ter que adaptar a partir desse formato que eu faço para o mercado privado, de que forma o edital pede que esse livro seja modificado, alterado, para que ele caiba nesse processo. É claro que essa alteração não tem a ver com o texto literário, tá, pessoal? Estou falando do suporte, estou falando das coisas que vão ser complementares, que são as exigências do edital. O texto literário em si, ele já está escolhido, está feito, e é assim que a gente gostaria que ele chegasse às escolas, e é assim que ele chega. Bom, e o que é essa produção de conteúdo complementar, né? Quando você adapta o livro, atendendo o edital que nos pede material de apoio ao professor, que eu considero fundamentais, né? São materiais essenciais para esse trabalho, porque realmente nós lidamos com realidades diferentes, a gente tem que saber que esse livro vai chegar para a periferia de São Paulo e para o litoral de uma capital do Nordeste, para uma população ribeirinha, como a Nádia mostrou. Então, a gente precisa pensar, né, nessa diversidade, que acho que é o mote principal aí do trabalho nessa seleção. E aí, nessa fase de originais, né, a gente tem umas etapas de processo aqui, que está um pouquinho pequeno, peço perdão. E vou ficar um pouco de costas para ler ali, tá? Os pontos principais que eu resolvi destacar aqui, né, na fase de originais desses materiais, né, uma equipe editorial afinada, atenta a esse edital, que saiba do que está fazendo, profissionais gabaritados, né, pessoas envolvidas, são muitas pessoas envolvidas nesse processo, leituras e trocas constantes entre editores e entre as pessoas que participam, que podem ser pessoas contratadas especificamente para aquele trabalho, e a validação desses originais, né, obviamente, aqui a gente está falando da parte de apoio ao professor, né, que uma vez lido o livro, uma vez montadas as estratégias de trabalho desse livro em sala de aula, possíveis, né, nós elaboramos um material que vai servir de apoio ao professor. Melhor, obrigado, Nádia.
E depois, no processo de edição, né, revisão cuidadosa, preparação de texto, verificações dos padrões com o edital, isso são detalhes e detalhes e detalhes que a gente, quando lê um edital, apesar de acostumados com o edital, a gente sempre tem que ficar atento a uma nova coisa, uma nova configuração exigida. Isso sempre é discutido, né, com a FNDE nos níveis das audiências, das conversas, das trocas de e-mails que nós temos. Depois a diagramação, né, um projeto gráfico harmonioso, paginação correta e fechamento de arquivos corretos. A gente precisa carregar fechar esses arquivos da melhor maneira para que possa garantir essa qualidade que nós buscamos. E no processo de inscrição, né, as conferências em várias etapas, são tantos arquivos, são inúmeras etapas aí de verificação se estão realmente de acordo, e finalmente a entrega dos arquivos para análise, que aí nós iríamos para essa etapa de avaliação, que é o FNDE que cuida, né? No próximo slide eu falo um pouquinho melhor aqui da... Tá certo. Obrigado. Então, acho que a grande questão aqui que as editoras buscam, né, e têm buscado para se adequar às políticas que o FNDE nos traz, que o MEC nos traz, esse entendimento, né, que eu acho que todos trouxeram aqui, de que essa política é uma política pública fundamental, essencial, para que a gente possa avançar, né, como país. Garantindo bibliodiversidade, ou seja, né, trazendo essa capacidade, essa diversidade de títulos, de autores, de editoras, né, o processo que garante essa inserção de diferentes temas, de diferentes realidades, né, e de diferentes tipos de livro. Daí a gente fica muito preocupado quando a gente tem essa dificuldade de trazer livros que não têm acabamentos específicos, formatos específicos. A gente entende perfeitamente a dificuldade logística, mas é realmente uma pena para os editores e para todos os leitores não poderem ter acesso a livros de formatos diferentes. Acesso, no geral, né, a gente pensa que esse programa tem é tão gigante, é tão fantasticamente, atinge pessoas das mais diversas realidades, e você saber que isso está promovendo acesso, né, à leitura, ao livro, à informação, à cultura de modo geral, e à arte, que é representada pela literatura, a multiplicidade de pensamentos, de ideias, de temas, de assuntos, né, de gêneros textuais, como eu coloco aqui, diferentes gêneros textuais que vão fazer esses estudantes acessarem novas formas, novas linguagens, né? E atingindo aí regiões e realidades socioeconômicas diversas, né? A gente tem relatos muito fortes, muito potentes de autores que são o tempo todo aí procurados, né, pelas escolas que recebem, né, os livros aprovados pelo PNLD e acabam fazendo esse trabalho se multiplicar, porque essa conexão que você enxerga, que a gente enxerga, né, nós que gostamos de literatura, que defendemos esse acesso, ver esses autores e esses livros, esses ilustradores, né, esses livros ilustrados, serem lidos, absorvidos pelas crianças, né, e os estudantes de modo geral. Isso é uma das etapas mais bonitas, mais fantásticas e mais recompensadoras do nosso trabalho de edição. E essa possibilidade de formação de leitores onde o livro faz mais falta. Acho que o Brasil tem essas discrepâncias que todo mundo tem muita consciência, então eu acho que essa ausência de bibliotecas e de livrarias em alguns lugares, né, que nos prejudica tanto enquanto um país preocupado com a formação de leitores, é realmente um dos traços aí, das heranças que o PNBE e o PNLD atualmente nos deixam, e a importância fundamental aí de esse livro poder chegar onde ele não chega normalmente, usualmente. E, bom, isso desemboca, obviamente, nessa questão da qualidade literária chegando nas escolas, de a gente poder trazer, conseguir trazer esses temas que normalmente não seriam discutidos, né, quando a gente pensa em temas fraturantes, que é um dos assuntos que foi abordado aqui também, de que forma eu posso trabalhar o assédio com adolescentes, né, por meio de um livro
literário que mostra uma história, que conta uma história importante de superação, e construído literariamente de uma forma que realmente dialogue com esses adolescentes, né, a gente percebe que cumprimos aí um papel, né, fizemos a gente se satisfaz demais ao perceber que esses temas, que essas discussões estão sendo fomentadas pela literatura, de alguma forma, saber que o livro representa essa ponte, esse diálogo com coisas que normalmente são tabu, são polêmicos, são uma dificuldade de assunto e de tema na escola. Saber que esses livros possibilitam isso nos deixa muito gratos. E aí, obviamente, são as coisas também já ditas anteriormente, de certa forma, né? A linguagem literária ao alcance das mãos, possibilitar que esses estudantes possam elaborar, reelaborar, ressignificar coisas, ideias, vivências, experiências, expansão de horizontes, você mostrar outras realidades, mostrar uma viagem, mostrar a situação de um migrante que saiu de um país, de uma realidade difícil para morar no Brasil. Enfim, você mostra, coloca outras lentes, né, que é tudo isso que a literatura nos proporciona. Eu sempre falo que os livros também são informativos, eles são literários, obviamente, mas eles também nos provocam nesse sentido. Eu quero saber onde fica a Síria, eu quero saber o que aconteceu em tal lugar e o que motivou isso. Então, essa informação geográfica, social, sociológica, antropológica, ela perpassa a literatura, como qualquer coisa. Então, isso é muito importante de estar dito, escrito e ser debatido. E é aí que a gente entra, né, com os materiais de apoio ao professor, oferecendo suporte, possibilidades de expansão a partir desses temas. O contato com a arte, pura e simples, a literatura, o livro é essa ponte, como eu falei, essa ferramenta que ajuda esses estudantes a se perceberem no mundo também, que é o que a arte em geral nos provoca. A humanização a partir da literatura, um ponto de vista também já trazido. Cândido e tantos outros autores já defendem e nos falam sobre isso, né? A gente, ao defender a diversidade, a possibilidade de temas diversos, a bibliodiversidade e um monte de outras questões que perpassam esse processo editorial de busca dos melhores livros, a gente está também lidando com essa humanização. Estamos contribuindo, de alguma forma, para que esse leitor atinja, né, chegue a essa consciência, né, que a literatura nos traz. E, por outro lado, eu acho bacana que o PNLD também faz isso, né, traz uma produção editorial atual. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo. Alguém disse aqui em algum momento sobre o que a escola, de alguma forma, está demandando e o que o mercado editorial acaba fazendo. Isso também se reflete, né? Os livros não são mais os livros antigos, né? Não, nada contra os clássicos, eu adoro, mas não são mais livros antigos, clássicos que todo mundo conhece, mas são livros que falam de realidades, que falam da pandemia, que falam das questões políticas, que falam do nosso momento. Então, o PNLD também nos possibilita trabalhar e trazer essas reflexões, porque é uma produção editorial atual, ou seja, que reflete uma sociedade. E incentiva o crescimento pessoal. Eu sempre me coloco como o maior exemplo, né? A leitura me salvou em muitos momentos e me trouxe para um lugar diferente do que eu imaginava que teria sido traçado para mim. Então, isso é sempre uma das grandes vantagens da gente poder fazer com que livro seja objeto de desejo e possível para qualquer realidade socioeconômica. E o contato com a indústria do livro, de alguma forma, você sabe o que é esse mercado profissional. Ele existe um mercado grande, mundial, que produz livros, né? E é uma questão que até para mim mesmo, nunca me programei para trabalhar com edição de livros. E diria que, por acaso, comecei a trabalhar com isso, apesar de formado em letras, ser da área, de certa forma, mas esse contato e a noção da existência desse espaço, né, onde se produz, onde se escreve, onde se edita livros, também é muito bacana e mais uma possibilidade de um programa como esse. E o fomento das ações e políticas de mais acesso a livros. Eu acredito piamente que o PNLD existir já é um fomento, um incentivo
para outros programas existirem. A gente percebe o movimento das prefeituras, por exemplo, comprando mais livros atualmente, depois que o PNLD tomou vigor novamente sobre comprando livros em nível nacional. Então, eu acho que essa política... E aí, você também vai fomentar bibliotecas, espaços comunitários, lugares onde você vai ter a leitura como protagonista. Então, eu acho que esse é um dos traços também mais marcantes aí do PNLD. E acho que assim eu encerro no tempo certo, não sei. E obrigado a todos, e é isso. Obrigada. O Gil, como bom editor, cumpriu o prazo. Cronograma com a Cronograma. com a gente. É com a gente. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que eu acho que essa mesa ela foi muito importante, né? Estarmos aqui discutindo com profissionais da área de letras, porque traz o mercado editorial, né? Localiza. Acho que a sua fala foi muito importante, né? Eu, como estudante de letras, eu não tinha pensado em trabalhar nessa área, né? Eu também, quando fiz letras, também não me tornei professora e pensava no outro, e de repente também me vi no mercado editorial. E feliz, né? Assim, então, eu acho que é uma oportunidade muito importante e, como Vera disse no começo, é só o começo de uma discussão que deve se estender, se prolongar, né, na academia, e que essa comunicação seja constante mesmo. Muito obrigada. Então, agora teremos o almoço, né? E em breve estaremos juntos.